Fala galera, tudo bem? Hoje estou aqui, sou o Cândido, sou CEO da Ideia Soluções Contábeis e a gente, em parceria com o Dr. Diego Almada, a gente vai trazer para vocês muitas informações importantes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Está comigo, Dr. Diego, tudo bem? Me ouve? Olá, Cândido, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Maravilha, obrigado pela tua disposição, pelo seu tempo, e eu tenho certeza que quem está agora vendo a gente vai com certeza receber a melhor informação, não é verdade? Acho que a internet deu lá. Estamos aqui ao vivo, é normal, sempre dá um bugzinho. Doutor Diego, você me ouviu, né? Agora sim, estou te ouvindo bem, Cândido. Ah, legal. Eu vi que deu uma travadinha aqui. Mas beleza. Perfeito, né? Mas é sempre assim, né, Cândido? Pois é. Diga para mim uma coisa. Desde quando que está valendo a Lei Geral de Proteção de Dados? Maravilha. Bom, Cândido, primeiro eu gostaria aqui de agradecer o convite, é uma satisfação contar aqui com este convite seu para nós conversarmos um pouco sobre a LGPD. E, aliás, eu gostaria até de deixar aqui em público, que é uma satisfação estar aqui conversando contigo, que é o meu participante, um dos participantes mais fiéis de treinamento que eu tenho em Cianorte, né, Cândido? Todas as vezes que eu vou a Cianorte, vejo o Cândido nos meus treinamentos, então é uma satisfação estar aqui conversando contigo, viu? Bom, nós temos então uma temática importante, a nós conversarmos hoje à tarde, né, Cândido, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Como você mencionou, desde quando a LGPD está em vigor? Na realidade, a LGPD eu costumo dizer que ela vivenciou uma novela, né? Porque ela veio à tona há 2 anos atrás. Ela veio à tona através da Lei 13.709 do ano de 2018. Só que a própria Lei 13.709, ela constava que a lei entraria em vigor somente em 2020. Agora, em meados de 2020, em agosto de 2020. E aí, Cândido, você é contabilista, você sabe bem disso, que quando nós temos uma lei que ela tem um prazo longo para entrada em vigor, as pessoas elas têm uma tendência, isso é algo inerente ao ser humano, elas têm uma tendência de postergar a tomada de medidas. Então, simplesmente, as empresas, imaginando em 2018 que a lei entraria em vigor só em 2020, nada fizeram. Ou fizeram muito pouco. E aí entramos no ano de 2020, algumas empresas no começo do ano cogitaram um esboço de atendimento à LGPD, só que no mês de abril nós tivemos uma medida provisória que foi editada, que é a medida. Essa medida provisória, ela postergava o prazo de entrada da LGPD para 2021, mais precisamente para maio de 2021. O que aconteceu? Aqueles que já estavam postergando a entrada, a adequação da empresa agora para 2020, ainda as tomadas de medida, porque imaginavam que entraria em 2021. Só que muitos se esquecem, né, Cândido, que a medida provisória, como o próprio nome diz, ela tem um nome de provisória. Ela não vigora para sempre, ela não tem um cunho de definitividade. A medida provisória, ela vigorou em maio, junho, julho, agosto. No final de agosto, nós tínhamos um período crítico. Por quê? Essa medida provisória, ou ela perderia vigência, ou ela se converteria em lei. E nós tivemos aí uma surpresa que a medida provisória se converte em lei, todavia o prazo para a entrada da LGPD, que aconteceria em maio, não foi incorporado na conversão dessa lei. Então a LGPD entrou em vigor em 2020. Só que, quando isso aconteceu, que foi finalzinho de agosto, salvo engano, dia 26 de agosto, para que nós tivéssemos a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, havia a necessidade da sanção do presidente Jair Bolsonaro.
e ele sancionou essa lei em 17 de setembro. Conclusão, Cândido, a LGPD é uma realidade, é uma obrigatoriedade para as empresas desde o dia 18 de setembro. Então, desde 18 de setembro, a LGPD é obrigatória para todas as empresas que façam tratamento de dados pessoais. Essa obrigação é para todas as empresas que lidam com informações de pessoas físicas, é isso? Exatamente, Cândido. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela envolve qualquer tipo de empresa, independentemente do seu porte. Pode ser microempresa, pode ser empresa de pequeno porte, pode ser órgão público, pode ser pessoa física que trate dados. Vamos pegar um exemplo, Cândido. Imagine um engenheiro, por exemplo, um arquiteto profissional liberal, que ele é pessoa física, mas ele coleta dados de cliente. Ele é pessoa física que está fazendo o tratamento de dados de outra pessoa física. Então, pouco importa se é pessoa física, se é pessoa jurídica, se é um órgão público, pouco importa o porte da empresa, se é micro, pequena, grande empresa. Efetuou o tratamento de dados de pessoas físicas, tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que encontra-se em vigor desde 18 de setembro, Cândido. Dentro desse contexto, a gente vai se ater mais às micro e pequenas empresas, que é o público que a gente está hoje, né? Até as médias, micros e pequenas. E são as empresas que, por sua vez, não têm toda uma estrutura jurídica, né? Uma advocacia, uma assessoria que preste para eles as informações para que eles possam se resguardar. E como que a legislação vai tratar dessas questões, né, que envolvem essas micros e pequenas empresas, e médias empresas? Qual é a tratativa delas? Tem uma tratativa diferenciada ou elas diretamente são iguais às deles também, né? Cândido, cortou para mim a sua fala e não consegui compreender uma parte da sua pergunta. Ficou com um pouco... repetir a pergunta. Isso, vou repetir. Essa legislação, ela tem distinção se é micro ou pequena empresa ou o tratamento é igual? Ah, legal. Cândido, na realidade, pouco importa o porte da empresa. Na realidade, a tratativa ela é a mesma, tá? Então, você não vai ter, por exemplo, como você tem em regime tributário, você não tem especificidade para micro e pequena empresa. Então, você tem, se você pegar a lei 13.709, você vai perceber que o tratamento é o mesmo, pouco importa o... Está guardado na frente? Breve, quem sabe algumas questões, algumas regulamentações que se voltem à micro ou pequena empresa, até porque o órgão que vai fiscalizar a LGPD, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem cunho fiscalizador e também cunho regulamentador. Então, pode acontecer que sim, tenhamos algumas peculiaridades que estejam por vir, até porque a ANPD ainda ela não está operando, né? Ela não está trabalhando ainda. Entendi. Diga para mim uma coisa, quando se fala em lei, logo se fala o seguinte, existe a lei para que ela seja cumprida. E toda lei ela tem um propósito seguinte, para aqueles que não cumprem a lei, existe a penalidade. Quais são as penalidades para quem deixa de cumprir essa legislação? Cândido, a pergunta é excelente, né? Por quê? Como eu havia dito, a LGPD ela está em vigor desde 18 de setembro. As empresas que não se adequaram ainda estão irregulares. Uma coisa, Cândido, que muitas empresas não conseguem entender é o seguinte. Eu vejo que muitas pessoas, quando eu falo que as empresas estão irregulares desde 18 de setembro para cá, eu vejo que as pessoas se chocam falando assim, Diego, mas a lei entrou em vigor agora.
Se ela entrou em vigor agora, eu tenho que ter prazo para adequação? Na realidade, não, Cândido. Se nós formos pensar o histórico da lei, ela foi criada em 2018, tendo 24 meses para implantação. Então, o legislador, ele deu um prazo para que as empresas se adequassem de 24 meses. Só que o que todos fizeram? Dormiram em berço esplêndido, com aquela expectativa de que a lei ela não entraria em vigor, que seria mais uma lei que não pegaria, né? E simplesmente elas nada fizeram. E pelo fato de nada ter feito, elas se encontram irregulares, né, Cândido? E estando em um caráter de irregularidade, punições existem. E as punições, elas são tanto em um caráter administrativo ou em um caráter civil, né? Se nós formos pegar as penalidades administrativas, nenhum empresário até agosto de 2021 precisa se preocupar, tá, Cândido? Por quê? Porque a própria LGPD ela preceitua que as penalidades administrativas somente serão aplicadas pela ANPD a partir de agosto do ano que vem. Então, nenhum empresário até lá precisa se preocupar com essas penalidades. Mas a partir de 1º de agosto do ano que vem, nós passamos a ter penalidades que partem desde de penalidades brandas, como uma advertência, passando por multas que chegam à cifra de 50 milhões de reais, e chegando ao que eu denomino de pena de morte da empresa, que seria a proibição de tratamento de dados. Ora, Cândido, você é contabilista... É uma legislação que ela tem um poder de influência, então, de multar. Sim. E até mesmo de fechar a empresa, né? Porque se for uma empresa que trabalha com tratamento de dados, principalmente essas empresas que são mais voltadas para o mercado eletrônico, coisa do gênero, corre o risco, então, de ser fechada uma empresa dessa se ela não tiver as medidas protetivas. Cândido, eu vou até um pouco mais longe. Por exemplo, você atua no segmento contábil. Como você consegue fazer coleta e tratamento de dados de colaborador que não for utilizado com o objetivo de cumprimento de uma obrigação legal? Como você consegue coletar se você não tem permissão para tratar dados? Simplesmente é pena de morte da empresa mesmo, Cândido. Então, assim, as penalidades administrativas que começam a vigorar a partir do ano que vem, elas simplesmente partem, como eu disse, desde penalidades brandas até penalidades severas. É claro que isso vai ser dosado, né? Isso é sopesado de acordo com a gravidade, né? E de acordo com alguns outros parâmetros de aplicabilidade de penalidade que a própria LGPD traz. Mas é uma realidade que nós veremos em 2021. Só que um outro ponto que vale ressaltar, Cândido, que muito embora essas penalidades administrativas comecem a se aplicar somente no ano que vem, neste momento que nós estamos vivendo, ainda em 2020, sem o contexto de penalidade administrativa, de nada impede que alguém lesado em decorrência de um dado que for tratado com descumprimento da LGPD, que busca o Poder Judiciário para ser ressarcido. E nós já temos situações concretas na prática de condenações de empresa cuja fundamentação da sentença foi sobre a LGPD. Então, nós enquanto consultores, advogados, contadores, nós temos que nos preocupar com os nossos clientes, aqueles que são empresários que estão aqui nesta sala, têm que se preocupar também com a sua empresa. Por quê? Muito embora vocês escutarão, como já ouviram de mim agora, que as penalidades administrativas somente começam a ser aplicadas no ano que vem, nada impede que eventualmente eu receba uma intimação, uma citação para responder a um processo de indenização por decorrência de um tratamento irregular de dados pessoais. Então, embora, novamente, Cândido, as penalidades administrativas sejam vistas só no ano que vem, nós temos que ser precavidos realmente com o que pode acontecer ainda no ano de 2020. Doutor, veja só, temos algumas situações
Tipo, a gente conhece a realidade do micro e pequeno, mais focar nesse aspecto e do médio empresário, de medidas protetivas. Então, todos têm software, alimentam dados, cadastram os clientes. E se porventura uma empresa dessa sofreu um ataque de hackers e essas informações forem roubadas, mesmo assim esse empresário está sujeito às penalidades da legislação? Bom, Cândido, se você levantar o que a LGPD preceitua, ela vai estabelecer que o empresário, não só como eu mencionei o empresário, mas o órgão público, o empresário, pouco importa qual seja o porte, ele tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E adequar-se à Lei Geral de Proteção de Dados não é somente avaliar instrumentos jurídicos, Cândido. Eu vejo que muita gente me procura em treinamento com a seguinte finalidade: Diego, eu quero modelo de política de privacidade. Então eu vejo que muita gente se preocupa com política de privacidade, mas a LGPD não é só política de privacidade. A LGPD é política de privacidade, são termos de consentimento, é revisão de contrato firmado em que haja trânsito de dados de pessoa física e mais. Nós temos que imaginar que a LGPD ela afeta, sem dúvida alguma, a segurança da informação. Aí a pergunta que eu faço para o empresário: como está sendo avaliada a segurança da informação da sua empresa? Porque fazer termo de privacidade é fácil, mas qual é o nível de proteção dos dados pessoais dos meus colaboradores, dos meus clientes que eu tenho? Qual é o nível de segurança? Até porque, Cândido, se eventualmente existir um incidente de segurança, como você denomina, como você traz, surge pela Lei Geral de Proteção de Dados o fato de que a empresa que eventualmente se deparar com uma situação como essa, ela vai ter que comunicar tanto os titulares dos dados, informando que houve o vazamento dos dados ou que houve um ataque nesse sentido, como você levanta, mas também terá que comunicar a ANPD. E para isso, existe ainda uma carência de regulamentação pela própria ANPD de como isso vai funcionar, como vai ser esse procedimento, mas haverá a necessidade de comunicação. Diego, mas mesmo assim eu me responsabilizarei? A resposta depende do grau de adequação da empresa à LGPD. Se você me trouxer que nós temos uma empresa que ela toma todos os cuidados, se adequou à LGPD, e, portanto, ela incorporou para si os procedimentos necessários, nós teremos uma ANPD que, com certeza, vai avaliar a aplicabilidade de punição de uma maneira diferente do que uma empresa que não se adequa. Tanto é que uma das situações que a ANPD, de acordo com a LGPD, vai se pautar para sopesamento de aplicação de penalidade é justamente isso. Além da reincidência, da gravidade do incidente, a ANPD também vai se pautar em critérios de adequação da empresa. Quais são as medidas que essa empresa incorporou com relação à LGPD? Então, a LGPD, muito bem lembrado, Cândido, não envolve só questões jurídicas. Muita gente se preocupa com aspectos jurídicos. Sim, a gente tem percebido, tem feito leitura, né, na legislação, e a gente fica com uma interrogação, né? Porque sempre a gente olha por essa perspectiva jurídica, mas espera lá, né? Quais seriam então as medidas necessárias para que os empresários pudessem então estar adotando dentro dos seus negócios, dentro das suas empresas, né? Bom, Cândido, o que eu consigo trazer numa live são apenas algumas questões, né? Porque a LGPD ela tem um contexto de adequação complexa, né? Nós temos, então, vários pontos. Mas eu diria que o primeiro ponto, Cândido, que toda empresa teria que fazer, a meu ver, primeiro ponto, é criar um comitê interno, tá? Um comitê, uma comissão interna. Por quê?
Porque a LGPD, ela envolve vários departamentos da empresa, né, Cândido? Se você for começar a mapear os locais de uma empresa onde tem tratamento de dados pessoais, você encontra vários locais. Eu vejo que muita gente acha que o TI é o departamento mais afetado. Pelo contrário, o RH ou o DP são, sem dúvida alguma, os departamentos mais afetados, onde nós temos o maior trânsito de dados. Então, a minha sugestão, no primeiro momento, é que haja a criação de um comitê dentro da empresa. Comitê com representantes de todos os departamentos, para que se tenha, portanto, aqui a implantação dentro de um comitê. Primeira etapa é a primeira medida. Depois dessa primeira medida, Cândido, eu não tenho a mínima dúvida que surge a necessidade de ser feito o diagnóstico dessa empresa, né, que muitos denominam, né, como gap análise. Nós teríamos que fazer o levantamento dos setores, dos departamentos da empresa e analisarmos dentro de cada departamento quais são os dados que são coletados, os dados que serão armazenados, para qual finalidade, por quanto tempo eles serão tratados e armazenados, e o que será feito com esses dados após o término do tratamento ou o alcance da finalidade. Então, é importante dizer, Cândido, que com a LGPD não existe mais eternização de banco de dados, não existe mais simplesmente coleta e armazenamento de dados desnecessários. Eu me deparei em um treinamento recente, Cândido, com um participante que ele confidenciou em sala, dizendo que em uma cooperativa da qual ele fazia parte, ele tinha no banco de dados de 50 anos. E aí a minha pergunta para ele foi: esses dados são necessários? Ele falou: Diego, não. Então a minha resposta foi: elimine. Com a LGPD, nós temos dois caminhos. Os dados que foram coletados e tratados, eles tiveram o seu período de tratamento alcançado? Sim. O que eu farei com esses dados? Ou eu terei que eliminá-los, ou eu poderei conservá-los dentro da empresa, desde que atendidos os requisitos da lei, como, por exemplo, teríamos que fazer o procedimento de anonimização. Né? E o procedimento de anonimização ele é feito através de softwares, ok? Da mesma maneira, se eu coletei e tratei dados atingindo a finalidade para a qual eles foram coletados e tratados, uma vez alcançada a finalidade, o que eu farei com esses dados? Eu irei armazená-los ou eu irei eliminá-los? Então, eu diria que no segundo momento, Cândido, há necessidade, então, do diagnóstico. Todos os departamentos da empresa eles deverão levantar quais são os dados que serão coletados, qual é a finalidade para a qual se coleta, qual é o período de tratamento e a forma de tratamento, bem como o que acontecerá com esses dados após o término do tratamento. Esse é um ponto crucial da implantação. Por quê? Porque aqui nasce toda a estrutura para que nós possamos criar aquilo que muitos chamam de coração da LGPD. É aqui que nasce a política de privacidade, Cândido. É na política de privacidade onde tudo se desenha. Por quê? Porque é na política de privacidade que eu apresentarei para o potencial titular dos dados que vai fornecer os dados para mim, o que eu farei com os dados dele. E através dessa leitura, dessa visualização da política de privacidade, a grande premissa da LGPD é qual? Para que eu colete os dados do titular, ele deverá consentir. Então, eu poderia dizer, Cândido, que a LGPD ela é calcada num critério de 1. Finalidade, 2. Transparência, e também ela, além de ser calcada num critério de finalidade e transparência, ela tem um terceiro critério relevante, que é o consentimento. Por quê?
Porque, por exemplo, imaginemos, Cândido, que eu agora, Diego, ingresse em um site de um e-commerce para fazer a compra. O que deveria existir? Eu deveria ter disponibilizado neste site a política de privacidade da empresa, denotando quais os dados meus serão coletados e o que vai ser feito com esses dados. Para que aí sim eu consinta para que essa empresa faça o tratamento e o armazenamento dos meus dados de acordo com o que ela estabeleceu na política de privacidade. Então, por isso eu digo que ela é toda estruturada em cima de um alicerce pautado em transparência, finalidade e consentimento. Então, eu poderia dizer assim que, pensando, Cândido, alguns pontos importantes para analisarmos, então, a implantação da LGPD numa empresa, eu diria que o primeiro ponto, criação do comitê, depois, um segundo momento, avaliação dos dados que serão tratados, coletados por departamento, e isso vai dar subsídio para que a empresa consiga elaborar os seus instrumentos jurídicos, dentre eles a política de privacidade, que é o que muita gente busca. A gente está lidando hoje com uma série de situações que o ambiente tem cada dia mais se tornado virtual. Então é lógico, a gente sempre vai estar recebendo dados, seja por arquivo, seja por compartilhamento de banco de dados e informações. Sempre fica aquela pergunta, né? Já que nós não temos mais por obrigação eternizar informações, a partir de agora, então, surge um novo processo. Então, até a lei ser sancionada, nós tínhamos a eternização dos dados. Agora, você ter os dados eternizados virou um problema, então. De acordo com a lei. Exatamente, Cândido. Exatamente. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz que eu só poderei armazenar dados que são necessários. Eu só poderei coletar e tratar dados que são necessários. Tanto é que dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados estabelece-se que o titular ele tem alguns direitos, Cândido. E um dos direitos, por exemplo, é que eu, Diego, titular dos dados, ciente de que os meus dados que são coletados estão disponibilizados em um banco desnecessariamente, eu poderei requisitar para a empresa que ela simplesmente elimine os meus dados do banco. Então, nós temos que imaginar que, além da ANPD, que é o ente fiscalizador, nós temos que imaginar que também os titulares dos dados, eles possuem direitos e podem requisitar o cumprimento desses direitos perante a empresa. Um dos direitos seria, por exemplo, como eu mencionei, eliminação de dados desnecessários. Então, como eu disse, e você mencionou bem também, não existe mais eternização de banco de dados. O que nós temos é banco de dados composto por dados que serão coletados e tratados, que sejam necessários por um tempo determinado. Então, eu não posso ter dados como compartilhou em treinamento o ex-participante, dados armazenados por 50 anos. Isso não se faz mais possível com a LGPD. É claro que nós poderíamos chegar à seguinte conclusão, Cândido. Os dados todos serão tratados e coletados de acordo com a finalidade. O critério é, finalidade atingida, os dados devem ser eliminados. Esta é a premissa que a LGPD traz. Só que ela também apresenta algumas excepcionalidades. Como eu mencionei, há a possibilidade que eu conserve os dados desde que eu os anonimize. Então, existe total possibilidade hoje, através de softwares, onde eu pego esses dados que hoje são dados identificados, dados que identificam a pessoa do seu titular, e eu simplesmente os anonimize e faça o armazenamento, mesmo após esse término de período de tratamento. Então, a LGPD, de fato, Cândido, ela traz
um tratamento particular e com relação aos dados, né? Com certeza, o que nós não visualizávamos no passado com a LGPD, nós temos um cenário bem diferente. Doutor, dentro desse contexto todo, o senhor já falou da questão da criação de um comitê para que possa levantar as informações e trazendo mais para a realidade, mais próximo desse pequeno empresário. Essas informações que ele recebe, guarda, ele tem responsabilidade por ela, beleza. A pergunta é a seguinte, agora vamos partir para uma situação. Quais são, né, que o senhor poderia nos indicar aqui, para quem está nos acompanhando, quais são as possibilidades dele estar se resguardando? Qual tipo de documento ele tem que ter para ter esses dados armazenados? Qual relacionamento ele tem que ter com esse cliente? Por exemplo, você vai acessar ali um e-commerce, você está acessando a página, você vai entregar seus dados, cartões de crédito, nome, CPF para emissão da nota fiscal, enfim. Tudo isso a gente conhece. Tem algum termo de consentimento que é possível, né, na hora de realizar essa operação, já ver isso daí já formatado certinho, caso numa eventual ação judicial, alguém reclamando que não estava sabendo que os dados dele, ou dessa maneira ou de outra, acabou sendo utilizado. Ou seja, a gente sabe que vai ter um fim específico, que, um exemplo, o e-commerce é a compra. Mas pode alguém abdicar em juízo alguma coisa em cima desse empresário? Bom, Cândido, como eu mencionei, toda questão que impacta uma eventual responsabilização, seja no contexto civil ou judicial, ele carece de avaliação do que aconteceu em si, né? Então, um dos pontos que, sem dúvida alguma, é sopesado tanto numa questão de responsabilidade civil ou administrativa é o critério realmente de implantação. O que essa empresa já fez com relação à LGPD? E um dos pontos que você me traz, né, na sua indagação é, sem dúvida alguma, o contexto de elaboração de termos, né? Por quê? Porque a grande premissa, como eu mencionei, na LGPD, é que o titular ele terá que consentir para que os seus dados sejam tratados e coletados. Mas e parte-se da premissa... Quem tem que, na verdade, gerar esses termos é quem está, na verdade, ofertando, ou seja, mercadoria por comércio eletrônico ou qualquer outro tipo de relacionamento, né? Exatamente, Cândido. Então, qual é o contexto? O empresário, seja ele um empresário que atua com e-commerce, como você mencionou, em que os dados são coletados de maneira digital, ou seja, um empresário que vai coletar os dados de maneira física, ele tem que ter, para coletar esses dados, ele tem que disponibilizar para o titular dos dados os termos de consentimento. Então, o titular dos dados, para que ele conceda os seus dados pessoais, para que ele ofereça os seus dados pessoais para a empresa que vai coletar, armazenar e tratar, esta empresa tem que ofertar o termo de consentimento. E aí, qual é o contexto, Cândido? Para que uma eventual pessoa que vai fornecer os seus dados para uma empresa, seja um e-commerce ou não, ela forneça os seus dados assinando o termo de consentimento, ela tem que saber o que será realizado com os seus dados, qual vai ser o tratamento dos dados. E esse tratamento, ele é todo externalizado através da política de privacidade. Então, qual é o contexto? O empresário, seja ele um empresário que atua com e-commerce, ou um empresário que não atua com e-commerce, ele tem que disponibilizar para o titular dos dados a política de privacidade, porque é através dela que aquele que vai ofertar os dados, ele vai ter ciência do que vai acontecer, do que vai ser feito com os dados, para que ele possa eventualmente consentir. Então perceba que existe uma amarração entre política de privacidade com termos de consentimento, né? E aqui vale ressaltar, Cândido, que esses termos de consentimento, eles são diversos, porque a LGPD,
ela traz diversas situações envolvendo dados pessoais. Nós temos os dados pessoais, nós temos os dados pessoais sensíveis, nós temos a situação que envolve o compartilhamento de dados. Portanto, eu não terei um termo de privacidade geral. Eu tenho que ter termos de privacidade que, aliás, eu não terei um termo de consentimento geral. Eu terei termos de consentimento que estarão ligados a questões com finalidades específicas. Então, se eu for consentir, se eu for fornecer meu CPF para ser, vamos imaginar, para um e-commerce, eu vou ter que consentir para que esse e-commerce ele colete e trate os dados referentes ao meu CPF. Se eventualmente, imaginemos que eu vá conceder uma informação de origem racial ou étnica, nós temos aqui um dado pessoal sensível. Eu tenho que ter um termo de consentimento específico autorizando o tratamento de dados pessoais sensíveis. Se eventualmente a empresa que coletar os meus dados, ela for compartilhar esses dados com uma outra empresa, nasce um outro termo de consentimento. Então veja que nós temos um emaranhado de instrumentos jurídicos de consentimento. Muito embora eu diga que a LGPD não é só instrumentos jurídicos, eu tenho que afirmar que nós temos aqui instrumentos jurídicos que eles são relevantíssimos. Entendi. Doutor, trazendo mais para o ambiente aqui da contabilidade, pode ser que alguém no futuro vai ver esse bate-papo. A gente lida com informações que são da parte trabalhista, envolve ali aspectos de documentos do trabalhador, carteira de trabalho, CPF, RG, inclusive até o cadastro do E-Social pede a cor, né, da pessoa, a raça dela, umas situações que já é pré-existente desde a CLT, correto? Esse é o módulo trabalho. Por outro lado, nós temos o módulo fiscal, que ele envolve também CNPJ, CPFs, endereço, né, e assim por diante. Dentro desse contexto, das empresas da contabilidade, em seus contratos de prestação de serviço, então, vai ter que haver, então, uma adequação para essa legislação, então. Não só para a contabilidade, mas até para o direito, né? Vocês que prestam serviço, né? Também vão ter que ter essa adequação, implantar alguns termos da lei dentro do contrato de prestação de serviço para se resguardar. É isso mesmo ou deixa como está? Não, Cândido, é excelente a sua observação, né? Por quê? Porque na figura de um contratado, né, como um contador, como um advogado, nós podemos eventualmente nos deparar com a coleta de dados que demandarão consentimento ou não. Vamos pegar a figura sua enquanto escritório contábil. Pode acontecer que um cliente seu, ele colete dados de colaborador em que não haverá necessidade de consentimento porque é para um cumprimento de uma obrigação legal. Mas outros dados sejam necessários. Só que qual é a premissa? Quem vai fazer, muitas vezes, a transmissão das informações para o governo, quem vai fazer, eventualmente, o encaminhamento da obrigação legal é o escritório contábil. E aí, qual é o contexto? A empresa, quando ela coleta os dados do seu colaborador, muitas vezes para cumprimento de uma obrigação legal. Só que para compartilhar com o escritório contábil, haveria a necessidade de ter um consentimento específico para tal. E aí, qual é o cuidado que eu venho trazendo, Cândido? Que nos contratos de prestação de serviço, que haja sim a inclusão de uma cláusula que verse sobre a LGPD. Então, portanto, quando você for contratado por uma empresa que vai remeter para o seu escritório de contabilidade os dados dos colaboradores, eu entendo que é de grande relevância, sim, que neste contrato de prestação de serviço conste cláusula denotando a observância da Lei Geral de Proteção de Dados. E qual seria essa observância, por exemplo? A empresa ela deveria coletar o consentimento, vamos imaginar, dos colaboradores para compartilhamento dos dados com o escritório contábil. Porque, como eu disse, uma coisa
é o colaborador admitido ele apresentar os seus dados para a empresa, para que a empresa faça a transmissão das obrigações como e-social, por exemplo. Outra coisa é remetê-la para o escritório, que é uma outra pessoa jurídica, para que o escritório faça. Então, há necessidade que essa pessoa física ela consinta pelo compartilhamento dos dados. Tá? Então, é imprescindível esse ponto. Enfim, fica uma coisa muito bem clara, o seguinte: sem consentimento, a informação é um perigo da sua mão. Cândido, eu vou dizer para você o seguinte: embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela estabeleça várias situações excepcionais em que há possibilidade do tratamento de dados independentemente de consentimento, existem várias hipóteses. Eu tenho visto muitas empresas partindo da premissa que, por um zelo, elas irão simplesmente partir de um contexto de coletar consentimento para tudo. Por um contexto de zelo, né? E não só de zelo, por um contexto de facilidade operacional. Por quê? Quando você começa a segregar, eu coleto consentimento com relação a um dado, mas eu não coleto de outro, você começa a ter um operacional complexo. Então, muitas empresas já têm partido da seguinte premissa: a lei me desobriga a ter o termo de consentimento da pessoa física. Mas, se eu coletar, qual vai ser o prejuízo que eu terei? Em suma, nenhum. O que eu terei é uma garantia documental talvez maior do que se eu tivesse meramente a coleta sem o consentimento. Então, eu poderia dizer para você, Cândido, que a grande premissa é consentir para tratar dados. Situações excepcionais dizem que não há necessidade, muito porém, pelo que tenho visto nas operações aí do dia a dia, daqueles que já estão se adequando, vários estão seguindo esse caminho de coletar consentimento para tudo, por uma facilidade e por um zelo. Doutor, qual que é a dica que o senhor deixa, que o senhor orientaria, qual seria a tua visão para que a gente pudesse estar recebendo, então, já que a gente recebeu todas essas instruções, como normatizar isso daí? Qual a visão, o panorama que o senhor tem para que possa recomendar isso para quem é empresário, quem quer empreender, né? E que vai lidar com dados das pessoas? Cândido, se você puder só repetir, cortou uma parte da sua pergunta. Se você puder repetir, por gentileza. Tá, repito. Qual a recomendação, qual a instrução, por onde começar tudo isso que o senhor acabou de compartilhar com a gente? Tá. Cândido, eu parto da premissa que o primeiro ponto, né, para que se tenha a adequação, realmente o empresário ele deve olhar para a sua empresa, né? Ele deve olhar internamente para a sua empresa, independentemente do porte que ela tenha, independentemente do segmento em que ela esteja, e fazer análise. Minha empresa, ela coleta dados pessoais? Se de fato ela coleta, é momento, sem dúvida alguma, é momento de correr atrás do tempo. Porque lembrem-se, já mencionei nesta live no começo, o prazo para adequação era de 24 meses. A LGPD, a lei é de 2018. Agora, aqueles que estão correndo para se adequar, é realmente correndo atrás do tempo. Nós estamos tendo que resolver em meses o que era para se resolver em 2 anos. Então, o primeiro ponto é avaliar a empresa realmente ela precisa adequar-se com relação à LGPD? A meu ver, eu poderia dizer que hoje, no cenário que nós vivemos 2020, quase entrando em 2021, muito provavelmente pouquíssimas empresas vão falar que não. Porque por mais que, vamos imaginar que eu tenha um empregado que seja, esse um empregado, ele concederá dados pessoais. Então, portanto, nós teremos sim que nos adequar. Se nós tivermos um eventual cadastro de cliente, se eu coletar dado de um cliente meu, endereço, se eu tiver um banco de dados de cliente, eu tenho que me adequar à LGPD. E aí a orientação é claro,
é procurar o seu escritório de contabilidade de confiança, o seu advogado de confiança. Por quê? Porque percebam que há aqui, dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, vários instrumentos que devem ser operacionalizados. Então, façam uma autoavaliação da empresa, verifiquem o que realmente, o que vocês entendem, né? A minha empresa deve, de fato, adequar-se à LGPD, e procurem um profissional que possa, então, apresentar as informações de como a LGPD pode ser implantada. Doutor, existe um mix de documentos, de protocolos, que a partir da lei já é possível já estar as micros e pequenas e médias empresas implantando? Ou existe um documento só generalizado? Um documento só que resolve tudo? Ou tem que analisar a parte Não, Cândido. Na realidade, eu não poderia dizer assim que uma política de privacidade, vamos imaginar, uma política de privacidade geral resolveria o problema. Cada empresa é uma empresa, não é? Eu costumo dizer que nós temos que atuar aqui como um médico. Nós temos que analisar o paciente, nós temos que diagnosticar o que ele possui para que nós possamos, então, apresentar a medida correta. Então, cada empresa é uma empresa, cada empresa vai ter a sua política de privacidade com os seus dados que serão tratados, coletados. Então, realmente é uma avaliação específica de cada empresa. Muito embora, é claro que eu não poderia deixar de dizer, Cândido, que toda empresa que tratar e coletar dados pensando a LGPD vai ter que ter uma política de privacidade e vai ter que ter os termos de consentimento. Isso é independentemente da empresa, tá? Mas as informações que vão ao seu interior, ao interior desses instrumentos, aí são informações realmente que devem ser avaliadas e diagnosticadas. Legal, bacana. Bem bacana mesmo. Eu acredito que foi muito proveitoso a gente ter participado nessa tarde e conversado sobre isso. E eu acredito que muitas coisas ainda poderão acontecer, mas eu digo que a partir desse momento já é o ponto de partida, então ninguém já está, como se diz, eu não sabia, né? Sempre tem aquele discurso, né? Mas isso eu não sabia. Pois é, então já está sabendo. E, é lógico, tem que tomar as medidas cabíveis. Eu achei muito bacana o seguinte, sempre quando você vai para o ambiente corporativo, a gente sempre lida com a espécie do Ctrl+C e Ctrl+V. E a gente sabe que na vida, no mundo dos negócios, o que dá certo para um, não dá certo para o outro. Então não adianta fazer o Ctrl+C e Ctrl+V. Deve analisar isoladamente cada um a sua necessidade, não é isso? Isso eu achei bem bacana. Exatamente, Cândido. Cândido, não adianta entrar na internet, pegar o termo a política de privacidade da Facebook e aplicar numa microempresa. De nada adianta pegar uma política de privacidade da Google e aplicar numa empresa de pequeno porte. Então, é claro que modelos, muitas vezes, se busca, qual é o norte que eu devo tomar, não é? Mas falar que eu pegarei uma política, um termo de uma empresa e vou aplicar na outra, realmente seria a mesma coisa pegarmos uma legislação de uma megalópole e aplicarmos numa cidade de 10 mil habitantes, não é? Nós não teríamos, às vezes, a mesma eficácia. Vai ser um desastre, né? Doutor, queira deixar aí os seus contatos para quem estiver vendo ou para quem for ver depois, para que possa tirar maiores informações contigo. Sei que você é uma pessoa que é especialista no assunto e eu acho muito bacana. Divulga aí, né, o teu contato para que as pessoas possam acessar você também. Cândido, eu vou deixar então aqui. Bom, primeiro vou pedir para aqueles que assim quiserem que me sigam nas redes sociais. Eu sempre tenho feito algumas lives, né? Desde o início da pandemia, eu iniciei um projeto de lives semanais, paralisei por um ou 2 meses, mas estou retomando agora.
esse projeto de lives semanais. Então, aqueles que quiserem, sigam as minhas redes, tanto o Instagram, Facebook, LinkedIn, eu estou presente em todas as redes, e eu também vou deixar, então, aqui, Cândido, o meu e-mail, ok? Vou deixar o meu e-mail de contato. Aqueles que eventualmente tiverem alguma dúvida pontual, eu vou deixar o meu e-mail para contato. É Diego Almada, que é o meu sobrenome, né? Diego Almada, underline, tracinho embaixo, né? Underline, jus, J-U-S, @hotmail.com. Então, Diego Almada, underline, jus, @hotmail.com. Eu deixo aqui, então, o meu e-mail para eventuais dúvidas que surgirem. Se alguém tiver alguma necessidade particular, pontual, eu estarei à disposição. Depois, aqui nos comentários da live, eu deixo também o e-mail nos comentários para que fique mais fácil o acesso. Bacana, muito bom mesmo, foi muito proveitoso. Eu só tenho aqui a agradecer pela sua disponibilidade, para que a gente pudesse estar entregando essa informação de grande relevância para os empresários, e o que eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença para aqueles que realmente ouvirem e praticarem, né? Porque muitos ouvem, mas não praticam, depois vai ter problemas. É lógico, soluções existem, só que serão mais dolorosas, né? Mas enfim, esse é o caminho. Doutor, muito obrigado mesmo. Desejo a você um restante fim de ano abençoado. Foi um ano de 2020, assim, muito diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, né, neste mundo. Mas eu tenho certeza que 2021 possa ser um excelente ano. Beleza? E desejo toda a sorte para você. Eu que agradeço, tá, pelo convite, né, pela live. Espero que o conteúdo, né, que nós repassamos aqui tenha sido um conteúdo valioso para aqueles que estão nos assistindo, que esse conteúdo impacte aqueles que estão assistindo e que sabem que alguém eventualmente necessita da informação, né, compartilhem, vamos impactar a maior quantidade de pessoas com essa informação. E eu só tenho a agradecer, Cândido, então, novamente pelo convite. Espero revê-lo em breve, né, o meu fiel participante de treinamento de Cianorte, né, Cândido? Tenho certeza que, se assim for possível, em 2021, estaremos aí juntos, né, em Cianorte, quem sabe para novos eventos, né, para novos treinamentos. Vai ser uma satisfação revê-lo, né, rever todos aí de Cianorte. E então aqui fica também o meu desejo de um Feliz Natal para você, para todos os seus, que 2021 realmente seja um ano que seja bem melhor do que 2020, né? Que não fiquemos nesse novo normal, que eu costumo dizer que isso não é nada de normal, né? Que isso é uma chatice que nós vivenciamos, que nós tenhamos então a normalidade restaurada e todos com saúde para 2021. Então, Cândido, obrigado novamente. Valeu, um abração e até mais. A gente se vê por aí. Valeu.